Ah, bom dia, né? Hum, Ah, Bom dia, ou boa noite, ou qualquer horário que você esteja. então, que na verdade, né, o dia é o período de 24 horas, né? É. Mas enfim, continua. Mas tudo bem. Esse vídeo vai ser um vídeo de falácias argumentativas, né? E na verdade vai ser um quadro que a gente vai, de repente, algum vídeo que a gente não concorda, ou algum texto, ou quando a gente vê uma falácia, um debate, a gente vai expor aqui. E hoje nós temos uma falácia que aconteceu no nosso servidor e um debate, né? Algumas falácias. Quem cometeu essas falácias, né, foi um cara chamado Ortodoxo. Na verdade, o nome dele não é Ortodoxo. Eu risquei aqui em azul, né, o nome dele. Porque Pra... a gente não quer simplesmente expor a sua imagem, a gente não quer que ele sofra com nenhum problema nas suas relações. Isso. A gente só quer fazer uma crítica somente. E a gente também não quer ser processado, né? É, Hum. um- mas, mas brincadeira, a questão mesmo aqui não é quem fez, né? Mas sim os erros no discurso e no debate, né? Que tem que ser prevenidos para que haja um engrandecimento de ambas as partes. Ah, mas vamos lá, né? Começa com esse print número um que eu fiz lá da tela, né? Para poder fazer esses riscos aqui, né? Então eu fiz os prints das imagenzinhas para conseguir riscar, senão eu não conseguiria. Mas de qualquer forma, né? Começou comigo botando duas fotos do Nietzsche, né? Uma é que ele fala, o cristianismo foi, até o momento, a maior desgraça da humanidade por ter desprezado o corpo. E a segunda que é Nietzsche ali, né, vestido de Superman, contra o Superman, né, numa ideia de Übermensch, de super-homem, o ideal nietzschiano, né? Correto? Uhum, sim, está correto. E aí o ortodoxo, né, que é assim que nós vamos chamá-lo, ele comentou: Nietzsche desprezava os moribundos e acreditava que eles tinham que ter alguma dignidade na vida e se matar. Ele ficou moribundo por 10 anos. Olha, nessa primeira frase dele, eu não encontrei nada de que o Nietzsche desprezava os moribundos. Sim. Quer E dizer, eu não encontrei, mas deve ter em algum lugar ou eles devem estar simplesmente falando uma falácia. então, eu li 4 livros dele, e em Hum. nenhum deles ele faz menciona algum tipo de suicídio ou de assassinato, né? Que isso a gente vai ver mais pra frente, né? Mas aí um membro do nosso servidor, Cafezinho, comentou: o cristianismo já fez várias inquisições diminuindo a liberdade de expressão. Olha só, o que o cristianismo. Ó, o cafezinho ele não está mentindo. E realmente, o cristianismo fez em diversos momentos da história inquisições contra pessoas que eram contrárias, chamavam de bruxa, até mesmo jogavam na fogueira. Uma das coisas, um dos momentos históricos que eu estou citando aqui, que são as guerras papais, não é uma briga religiosa, mas sim uma briga política. Isso, isso. Mas só contextualizando, né? O Cafezinho falou isso porque o que dá a entender, né? Que deu para entender ali pelo ponto de vista do café é que o ortodoxo ele é um cristão, né? E aí ele tá criticando Nietzsche, dizendo que ele fez cagada, né? E na verdade o cafezinho tá falando é que a igreja também fez cagada, né? Se alguém fez cagada, a igreja também fez, né? Ah, e aí Realmente. e aí o ortodoxo diz: legal, me diz o ano aí, afirmação mais rasa do que peido de anão. Ah, é, então, nós temos, por exemplo, ali as Cruzadas, né? Que foi no final da Idade Média, que basicamente a igreja mandando gente e matar outra gente de outras religiões, né? Outras pessoas de outras religiões. Né? Para a conquista de Jerusalém. Isso. Então, tá aí, né? Mas vamos para a próxima. Só uma coisa. Há uma cidade nos Estados Unidos, não me lembro exatamente qual período histórico e nem ao menos qual década ou ano, em que eles eram totalmente fanáticos. Era uma coisa surreal. Eram chamados de puritanos, pelo que Uhum.
Eu soube. Cara, é algo inimaginável. Pode continuar, né? O caráter ignorante deles, né? O modo como eles eram Sim, totalmente cegos e... Sim, sim. Ah, mas vamos lá, print número 2, né? O Calamitatum, ele vai falar, essa sentença do Nietzsche é sem pé e nem cabeça mesmo. O cara antecipou muitos sujeitos que detestavam o cristianismo, como Evola, por exemplo, né? Então, na verdade, ele está acrescentando uma ideia do Nietzsche, né? Como o Nietzsche era um escritor póstumo, né? Então ele previu o futuro, vamos dizer. Ele antecipou muitas coisas, né? O Café vai mandar uma biografia do Nicolau Copérnico, que isso não fez muito sentido ainda para mim nesse contexto, mas de eu qualquer não, forma, eu não entendi. né, ele não sei porque ele tacou o Nicolau Copérnico ali, mas a questão Eu são acho que, eu acho que neste caso, eu acho que ele estava tentando argumentar ao seu favor sobre esta conversa que a igreja fez diversas inquisições. E neste uhum. caso, Nicolau Copérnico seria uma prova. Inclusive, uma prova de repente, não antes da Inquisição, né, mas como a igreja matava pessoas, é Galileu, né? Como o Galileu ele poderia ter morrido se ele não tivesse, aliás, se ele tivesse mantido o discurso dele, né? Ele teve que mudar o discurso dele para não ir para fogueira, né? Para não ir para forca. É, mas aí o ortodoxo diz: diminuir liberdade de assassino. Que sociedade retrógrada essa cristã? Boa mesmo é a Nietzscheana, que matava negros e judeus por serem negros e judeus. Olha, Aqui é triste. isso aqui, essa é a parte mais triste e decepcionante que as pessoas pensam sobre Nietzsche, porque as ideias nietzschianas, elas são muito contrárias às ideias nazistas. Além de que Nietzsche era uma pessoa que detestava o nacionalismo alemão, e ele já estava prevendo os problemas que isso poderia causar. Isso. Então, na verdade, né, o que acontece é que o nazismo ele se apoia no ideal de Nietzsche, só que na verdade o nazismo não se apoia no ideal de Nietzsche. O que acontece é que quando Nietzsche morre, a irmã dele, que é uma arrombada, né, ela pega os textos do Nietzsche e modifica para que os textos dele caibam e se encaixam no ideal nazista. Mas na verdade Nietzsche não era contra negros, não era contra judeus e não em um momento nenhum de toda a sua obra, de toda a sua vida, de todas as suas cartas, ele pregava o assassinato de alguém, tá? O máximo que você pode considerar de um ideal racista que não é racista é que quando ele ia nos escritos originais, né? Quando ele na moral cristã, na moral do escravo do senhor de engenho, ele coloca como a moral do escravo a moral, na verdade, das pessoas com pele um pouco mais escura, né? Porque na verdade naquela época as pessoas com os escravos, né, que ele está se referindo, são pessoas de pele mais escura, né? Então, na verdade, nem é que ele é racista, é só que ele não usa o termo em si escravos, né? Ele usa o termo pessoas de pele mais escura que eram os escravos. Então, só nessa questão que você poderia, se você forçasse muito a barra, tentar dizer que Nietzsche, mas mesmo assim, com certeza ele não pregava o assassino de nenhum judeu e de nenhum negro, de forma alguma. Então isso daqui é triste, é, 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 é totalmente falacioso e demonstra claramente que o ortodoxo aqui nunca pegou um texto do Já Nietzsche. é a primeira frase do ortodoxo que prova que está fazendo um argumento falacioso. É uma desonestidade intelectual imensa, né? Imensa. Sim. É realmente muito triste que as pessoas espalhem essas questões que não ocorreram, tá, gente? Vocês podem pesquisar à vontade. Nietzsche em momento nenhum E fala olha, isso. e também, apenas acrescentando, eu já encontrei pessoas na internet que pensam do Nietzsche apenas dessa forma, como uma pessoa que incentivou o nazismo na Alemanha. Mas é muito contrário. Isso, de forma nenhuma ele fez isso, tá, gente? Inclusive um OBS também, que tem gente que acha que o Nietzsche ele era niilista e que ele queria que ele pregava o niilismo, né? Mas não, também. Nietzsche na verdade escreveu contra o niilismo. Ele escreveu dizendo que as pessoas deveriam ter sentido na vida, tá?
Ele fez uma análise do niilismo contemporâneo e ele fez, né, pregou o não niilismo. Ele foi contra o niilismo, tá? Também, se alguém tiver essa visão deturpada, também é um erro muito comum, tá, gente? Tanto essa coisa que o ortodoxo falou, tanto a questão do niilismo, o Nietzsche não fez, tá? Ok, mas continuando a leitura aí. Não, então, Da... só uma questão aqui no início do comentário fala diminuir a liberdade do assassino, que sociedade retrógrada essa cristã, né? É, na verdade, realmente hoje em dia, né, o cristianismo não prega o assassinato. O cristianismo, neste aspecto, como por exemplo, condenar as pessoas que cometem assassinato, é bom, claro. Só que o café, neste caso, ele estaria fazendo uma crítica mais filosófica. Não, então, não só isso, na verdade, ele estava fazendo também uma crítica do que a igreja era, né? Como a igreja já foi assassina, né? Já Sim. matou pessoas, né? É, então, uma coisa que Nietzsche nunca, então a própria igreja já foi assassina e Nietzsche, que é o que ele está acusando, nunca foi, de forma alguma, em momento nenhum, tá? Vocês podem ler todos os textos do Nietzsche que nunca encontrarão algo assim, tá? Aí o cafezinho diz: What the fuck? A religião era controladora. Você não podia contrariar os dogmas. Ok, Nicolau Copérnico era assassino. A questão do Copérnico. Era assassino? Na verdade, eu discuti isso com o Valdir e era só uma ironia, somente. Ah, tá, entendi. Então, na verdade, ele não tá falando que Copérnico era realmente o assassino, né? Ele só tava sendo irônico, né? Sim. Eu ainda não entendi direito essa questão do Copérnico aqui. Mas, novamente, o Café tá falando aqui, nesse discurso aqui, basicamente sobre a religião e o cristianismo antigamente, né? Não nos dias atuais. Mas aí eu comecei. E aí eu vi esse texto do Nietzsche, né? Aliás, que ele falou do Nietzsche. E aí eu corrigi ele. Falei, "Ó, isto está totalmente errado. Ele não era favorável ao assassinato. Isso é uma interpretação errônea. Já a igreja teve épocas que ela matou uma galera aí. Foi o que eu falei, né? Corrigi o comentário dele. E o Café pergunta: Você é cristão? E o ortodoxo diz: Confundir a religião com os erros dos praticantes, erro infantil. Então, se você perceber aqui, nós temos uma falácia que ela pode ser meio uma coisa meio escondida, né? Se você ler rápido, de repente você nem percebe, mas o que ele faz é fugir. Ele tanto foge da minha correção que eu fiz a ele sobre Nietzsche, tanto E basicamente dá uma resposta evasiva para que ele possa ainda ficar na sua zona de segurança. Uhum, exatamente. E, além disso, ele diminui a argumentação. Aliás, ele diminui o argumentador, né? Então, ao invés dele fazer uma tese contra, né? Ao invés dele falar, ó, não, você está errado, que nem eu fiz com ele, por exemplo. Ele fez um texto, eu falei, olha, você está errado porque Nietzsche não era favorável ao assassinato, né? Ele não, ele fala erro infantil. E então ele, na verdade, diminui o argumentador ao invés de diminuir o argumento, que é uma falácia, né? Uma falácia bem grave. É. Porque, na verdade, essa questão de confundir a religião com os erros dos praticantes não é muito bem assim, né? Porque. Mas aí a gente vai entrar numa questão filosófica que não sei se é a hora agora, né, negativo? Não, no momento não é a discussão. Então, mas na verdade a religião e os praticantes eles são quase a mesma coisa, né? Querendo você ou não, né? Porque são os praticantes quem criam os dogmas da religião. Então podemos dizer que é uma via de mão. Assim, é que eu entendo você, cristão, que você vai falar que não foram os praticantes, realmente a religião ela existe e Deus existe. E tudo bem, não tem problema você acreditar nisso, né? Até porque você acha que é certo e de repente realmente seja. Mas a questão é que é, esses praticantes eles seguem a doutrina da religião e essa doutrina ela vai se modificando com o tempo. Que foi o que aconteceu, porque antigamente, por exemplo, comprar um espaço no céu era permitido. Então, é isso. Também compra de indulgências Isso, para se libertar dos pecados. exatamente. Mas continuando a leitura aí dos princípios. O Café ele faz de novo uma pergunta, você é panteísta e acredita no primeiro motor. O Fiodoro ele vai falar memes são permitidos, ele tá achando tudo engraçado, quer fazer um meme.
de qualquer jeito. Cafezinho fala na terceira print, o negativo. Caluniar Nietzsche em detrimento de seus ideais. Uau, né? Ele tá falando que tá caluniando Nietzsche, que é exatamente o que o ortodoxo fez de feito, né? E é verdade. É verdade. Aí o ortodoxo fala, debate, faça uma afirmação, muda o post. Novamente, ele foge da argumentação, né? Novamente, ele vai para outro lado. Ele vai para a sua zona de conforto novamente com uma resposta invasiva. Então, ele, já é a segunda vez que ele... primeiro ele faz uma desonestidade intelectual, porque fala coisas que não aconteceram, né? Mentiras. E nos próximos dois posts ele foge da argumentação, né? Olha, ele poderia até mesmo argumentar em favor da sua ideia. Isso é algo permitido. Só que, neste caso, ele está argumentando sem fundamentos e sem provas concretas. Isso. Exatamente. E esse faz uma afirmação depois de muda o post, né? Que ele quer dizer que, de repente, o Café tenha editado o post, mas isso aqui no servidor, né? Acho que em todos os servidores é meio normal. Não que o Café tenha digitado uma coisa e trocado a ideia, né? Normalmente a gente escreve uma coisa, vê que tá faltando um acento, vê que tá faltando... escreveu alguma coisa errado, né? Gramaticalmente e edita pra ficar bonitinho. Não porque ele digitou uma coisa e depois mudou o argumento dele. É só... né, que você conserta os erros gramaticais que você cometeu quando estava escrevendo. Né? Aí o Café vai falar, você se considera livre? Aí o Calamitatum diz, mano, porque você tem blá 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 linkado no teu perfil. Esse blá 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 que eu risquei também é que eu acho que é o nome dele, né? Então eu risquei porque eu não queria expor o nome dele. Mas de qualquer forma. Aí o Fyodor botou um memezinho ali, né? Que ele falou que podia mandar. E aí eu falei, esta religião, escrevi errado, mas tudo bem. Aí, nesse caso, por exemplo, eu teria editado se eu tivesse visto. Né? Eu teria apagado o segundo esta, mas de qualquer forma. Esta religião, pelo visto, está em constante mudança. Que é o que eu tô falando, né? E isso pode ser interessante, você religioso que está me assistindo agora, que está nos assistindo agora, e você está aberto ao debate, eu também estou aberto ao debate, e eu também estou apto e querendo conversar com você de forma pacífica e de forma amigável, a gente debater isso, né? Porque pra mim a religião ela muda o tempo todo, né? Ou ela muda o tempo todo, ou ela simplesmente ainda permanece nos seus dogmas e nos seus limites de dogmatismo. Então, exatamente, né? Ou a pessoa ela faz essa mudança com a igreja, ou ela ainda segue os primórdios, né? Mas aí o Café fala, acho que sua visão é inconsistente. O primeiro motor exige o determinismo, o que o cristianismo se opõe. Então, novamente, o que o Café faz é uma argumentação. Ele faz uma tese contra o cristianismo, contra o ortodoxo, né? E neste caso, ele está fazendo uma argumentação sobre ele acreditar no primeiro motor. E neste caso, que neste caso simplesmente está discutindo a questão do determinismo, algo que a religião cristã não é tão a favor desta ideia, porque senão porque senão não haveria o conceito de livre-arbítrio. Exatamente. Na verdade não é que ela não ela é contra, né, isso. Mas a questão é que o Café fez uma tese, né? E aí o ortodoxo diz, cara, tu tá debatendo com as afirmações que tu fez. Isso não é espantalho, é esquizofrenia, cuidado. Então, novamente, ele foge. Pela terceira vez. Ele podia ter criticado o argumento do cafezinho, podia ter falado, você errou por causa disso daqui, e blá blá blá. Olha, tem isso daqui que você não tá vendo. Ele podia ter feito várias coisas, mas que ele fez foi... E nesse caso, ele não só deu uma resposta evasiva, e ele fez uma desonestidade intelectual contra a pessoa que estava argumentando, que é o cafezinho, no segundo argumento falacioso dele, como neste aqui, ele está fazendo, não somente repetindo essa resposta invasiva,
pela terceira vez, como também está negligenciando a sua saúde neuronal. Exatamente. Então, ele comete duas falácias aqui. Ele foge, né? Ele desvia no negócio e ele diminui o argumentador de novo, em vez de diminuir o argumento, né? Ele fala, isso não é espantalho, é esquizofrenia, né? Ele tá falando que o Vê? cara tá... Você tá travando aí, né? Então, ele comete dois erros, né? Ele, além de fugir, ele ainda diz que o cafezinho ele é um esquizofrênico, né? Que o que ele tá fazendo não é espantalho, é uma esquizofrenia. Cuidado, né? Porque ele tá no papel de falar pra pessoa, ó, cuidado, né? Então ele foge, não combate argumento com argumento, ele combate o argumento do cafezinho diminuindo o cafezinho ao invés de diminuir o argumento dele. E depois ele ainda coloca um cuidado que dá uma sensação, um ar ali de superioridade, né? Que nem um outro momento que eu debati com ele em Cal, isso não tem nenhuma prova, então vocês teriam que confiar em mim, mas que eu comecei a argumentar contra ele e ele saiu e falou assim, ó, eu vou sair agora e eu vou rezar por vocês, tá? Então, O que é algo, o que é decepcionante e frustrante. é frustrante porque é triste ver as pessoas fugindo e ver como ele ainda se acha nesse papel de te dar esse tipo de conselho, de prezar por você, né? Sim, Mas mas aí aí, continua. aí o Café falou, né? Você falou no PV que acredita no primeiro motor. Isso aqui também não tem como a gente provar, porque é o PV do Cafezinho e do Ortodoxo, né? E também porque se nós entrássemos no PV deles, a gente estaria vendo informações que é algo que a gente é contra. Isso, exatamente. E aí o Calamitatum, ele falou, você é o blá blá blá, que também eu acho que é o nome dele, então eu também risquei, não importa isso. Aí o Cafezinho, né, depois dele ter cometido três falácias, depois dele ter duas vezes diminuído o Cafezinho, em vez de diminuir os argumentos do Cafezinho, o Cafezinho também começou a partir, né, para uma ignorância, né, para uma ironia, que a gente não apoia nesse servidor, tá? Mas é bem mais entendível você, depois de tentar debater com o cara 5 vezes, ele fugir 3 e te diminuir 2, você começar a ser irônico. Hum. E aí o cafezinho fala, sou esquizofrênico. Com certeza. A afirmação que eu fiz... afirmação que eu mesmo fiz? Hahaha. Um cristão que acredita no determinismo? Qual o seu fundamento? Onde Nietzsche é assassino? Mesmo ele sendo irônico, ele ainda deu uma chance do ortodoxo provar ali, né? Responder a pergunta. Responder, exatamente. Mas Mas, né, então, vamos ver. Eu mandei ali o gifzinho do Nietzsche, né, que tem no nosso servidor, do Nietzsche putaço, what the fuck. E aí o ortodoxo falou, hahaha, quando tu tiver microfone, eu converso contigo, né. Pra quem não sabe, o Cafezinho é um membro do nosso servidor que não tem microfone, né, ele só fala por texto. E aí, novamente, ele foge e ele fala que não quer debater com o Cafezinho porque ele não tem microfone, né. Que não tem sentido nenhum, não faz o mínimo sentido, né. Ele foge de novo exatamente. e diminui, né, o Cafezinho, né. Ele hora nenhuma contra-argumentou até o momento, né. Ele só foge e minimiza o oponente. E aí o Cafezinho foi irônico, né. Meu Deus, genial, me convenceu agora. Quando você tiver uma concepção consistente e tiver fundamento para basear suas argumentações, eu converso contigo. Que tá totalmente certo aqui o Cafezinho, eu defenderia ele, com toda certeza. Eu também defenderia ele. Claro, como advogado, eu iria condená-lo por causa da ironia que ele fez, mas ele está correto também porque quando você discute com uma pessoa e ela não consegue argumentar ou não consegue fazer uma antítese ou argumentar em favor da tese da mesma, você não vai continuar simplesmente tentando perguntar para ele, você vai começar a fazer ironias.
Então, e nem é só uma questão de não conseguir porque não tem capacidade, ou porque está começando ainda na filosofia, tem que treinar um pouco. Não, é não conseguir porque está sendo realmente um ortodoxo, né? Que é assim que a gente está chamando ele, né? Ele está sem base, ele só está fugindo, querendo impor ali a argumentação dele sem nenhum... E ainda sendo ignorante, né? Porque ele está diminuindo as pessoas, né? Ele está Sim. sendo... né? Aí vem a minha mensagem, que eu avisei a ele que ele estava quebrando a regra 1.4 e 1.5 do modo de ética, que é um texto das regras do servidor. Exatamente. E aí você fala, você pode continuar no servidor sem problema algum, mas não é dessa forma que devemos discutir, né? E aí a gente vai para o último print e a última resposta também de todo mundo, né? Que o, o, o ortodoxo ele vai tentar falar algumas coisas. Por exemplo, ele fala justamente por isso indiquei minha saída, né? Apontei o erro de conduta, falácia change the goalpost de outro debate em debate. Faço uma afirmação, muda o post. Ou seja, ele muda, ele foge aqui e diz que na verdade quem tava fugindo era o outro, né? Exatamente. Aí ele fala assim, apontei novamente o erro, dessa vez por espantalho. Ou seja, o Café não errou hora nenhuma, ele só argumentou. E todas as vezes que o Café argumentava, ele diminuiu o Café em vez de diminuir o argumento dele, né? Sem uma contratese. Então, novamente, ele erra, que ele tá novamente sendo um sofista, né? Ele tá fazendo um sofisma, né? E a última coisa que ele fala é, me retirei pela improdutividade. Quando tiver microfone, eu converso contigo. Ou seja, na verdade, a improdutividade estava vindo dele, que não estava indo contra as teses. E não do café. E não do Café, né? E aí ele sai porque, não sei, às vezes ele não tinha argumento, tava com medo de perder, entre aspas, porque não tem muito bem uma vitória um perdedor, mas ele tava ali com medo de... Porque, na verdade, o que nós queremos no debate é chegar a um consenso comum sobre as ideias que temos sobre um determinado. Isso. Por isso que a gente expõe diversas perspectivas diferentes. Exatamente. Aliás, não é à toa que há pessoas dentro do servidor que são de correntes filosóficas diferentes, mas que ainda assim conseguem discutir facilmente. Exatamente, é bem diferente, inclusive. Até porque a gente também aprende, né? A gente aumenta a nossa visão de mundo, né? O que ele fez ali foi fugir, né? Várias vezes. Sim. E não foi produtivo não por causa de ninguém, mas por causa dele, que não tava argumentando porra nenhuma, só tava se achando ali o fodão e querendo, né, pagar de bonzão, quando na verdade não sabia nem o básico do Nietzsche, né? Sim. Mas tudo bem, né? Vamos lá, o Café termina com a sua última ironia, falando, você tem ótima capacidade de argumentar, parabéns, meu amigo. Sua tergiversação é incrível, principalmente para caluniar sem fundamento, mas se esses são seus motivos, quem sou para questionar? E após isso, ele me marcou em uma pergunta. Eu não sei exatamente qual é o contexto e o porquê, mas a pergunta é: pau que bate em Chico, bate em Francisco? O que ele quer dizer, né, é que se você puniria o Café da mesma maneira que você puniu ele, né? Que você puniu não, que você avisou ele, né? Mas quando na verdade o Café, a gente falou inclusive com o Café, em call, né, falando, ó, cara, tudo bem que você fez, assim, mas realmente tenta não seja irônico, porque você pode em algum momento acabar quebrando a regra também, né? Sim, aí neste caso a gente teria que remover o cargo dele, Isso. entrar com um processo de discussão sobre como que vai ser discutida a situação do café. Mas a questão é que o Café, ele é entendível a questão do Café, né? Na verdade, quem cometeu o erro foi ele, eu acho, que fez várias falácias argumentativas em vários momentos, e em algum momento o Café perdeu a paciência e começou a usar a ironia ali também como uma forma de discurso, né? Então, o Café não usou ironia do nada, o Café não começou usando ironia, o Café também não usou de primeira. Ele, depois de três, foi na terceira, né? Depois de três falácias argumentativas que o Café começou a usar a ironia, né? Então também são questões diferentes, né? Por isso que
Ele tá falando, o pau que bate em Chico, bate em Francisco. Na verdade, Chico e Francisco não fizeram a mesma coisa. Fizeram coisas. O cafezinho aqui entrou no. Apenas considerando aqui, o cafezinho entrou no final da chamada e ele falou o seguinte: a ironia foi pouco, minha vontade foi mandar ele se fuder. Quem não sentiu isso? Né? O cafezinho ficou nervoso. Então, qualquer um que preza por um debate minimamente saudável, minimamente digno, minimamente pacífico, e qualquer um que esteja num debate querendo aprender um do outro e querendo essa coisa boa, né, que deveria ter, realmente sentiu isso, Café. Mas, mas tudo bem, né? Foi isso, gente. Se vocês acharem que exista algum texto que vocês não gostem, algum vídeo que vocês acham que a gente deva criticar, ou de repente em algum momento a gente vai puxar outro vídeo nessa série de falácias argumentativas no mundo, Sim. né? E não somente nestas situações, como também a gente pode assistir há diversos vídeos e conteúdos que a gente pode vir a pegar e criticar e também fazer uma análise sobre. Isso. Perfeito. Exatamente. Então é isso. Obrigado por assistirem.